Oi, seja bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Um quadro onde eu costumo falar a respeito de cenários de RPG de mesa. Hoje, estudando o cenário do livro A Lenda dos Cinco Anéis. Um cenário pautado na cultura, religião e mitologia oriental, onde mescla-se elementos da cultura chinesa, japonesa, coreana, entre outras. Se você curte cenários com muita honra, valores, moral, cenários com samurais, e um toque de misticismo, a Lenda dos Cinco Anéis, com certeza não pode faltar na sua mesa de RPG. Ficou interessado? Pois me aguarda que depois da vinheta a gente vai estudar tudo sobre a Lenda dos Cinco Anéis. Até já! Então, você curte o cenário de A Lenda dos Cinco Anéis? Ele se passa em um império de samurais honrados, descendentes de deuses, Rokugan, o Império Esmeralda. Se você está comigo aqui de outras datas, sabe muito bem que este não é o primeiro vídeo onde eu falo a respeito de Rokugan, o Império Esmeralda. Na verdade, esse é o terceiro vídeo falando a respeito da história do cenário de Rokugan. Nos outros vídeos anteriores, eu falei sobre a criação do universo, falei sobre os kamis, né, que são os deuses de Rokugan, como eles caíram do céu e vieram viver entre os humanos. Falei a respeito da corrupção do 10º kami, né, o Fuleng, que acabou se tornando o Kami Negro, acabou se tornando o imperador do Jigoku, que é o reino do mal. Falei a respeito da escuridão enganosa, né, que é como se fosse o mal que se espalha e espreita por todo o cenário de Rokugan. Falei a respeito da guerra que aconteceu entre os Kamis e o seu irmão, Fuleng, né, onde ele foi derrotado pelos 7 trovões. A respeito do Tao de Shinsei, né, falei a respeito da criação dos clãs maiores, o orador de sangue, né, até culminarmos com o Crisântemo de Aço, que foi um dos imperadores de Rokugan, que ele tentou impor o poder em Rokugan através, né, da tirania e acabou sendo deposto pelos reinos, pela guarda imperial, né? Bom, no vídeo de hoje eu vou continuar contando a história de Rokugan. Se você tá triste porque já perdeu tudo isso, não fica não, que eu deixei aqui o link no card, é só você voltar lá e dar uma olhada nos outros 2 vídeos, onde eu falo sobre a história de Rokugan. Aproveita e olha também os outros cenários de RPG que tem lá, todos muito legais para você poder ambientar suas aventuras de RPG de mesa, tá bom? Então, pronto para mergulhar comigo neste cenário de A Lenda dos Cinco Anéis? Pois vamos então, sem mais demora, ver o que mais aconteceu na história de Rokugan. Vamos lá? Vamos! Muito bem, vamos dar sequência à história de Rokugan, falando a respeito do ataque do Mandíbula. Esse acontecimento ocorreu no 8º século, que ficou entre o ano 701 e 800 do calendário Izawa. Rokugan vinha saindo, né, de um século de relativa paz, né, quando de repente uma nova guerra rompeu, né? Desta vez a guerra foi contra um inimigo explícito, as Terras Sombrias. As Terras Sombrias foram comandadas nessa guerra por um Lorde Oni. Para quem não sabe, Oni é um tipo de demônio que existe nas Terras Sombrias, né? Então, um líder Oni, um Lorde Oni, conhecido simplesmente como o Mandíbula, ele reuniu um exército
imenso, né, de demônios e de outros seres das terras sombrias. Um exército tão grande assim só tinha sido visto na guerra contra Fuleng. Então, o exército do Mandíbula, eles apareceram sem aviso, atacando as terras do clã Caranguejo. Rapidamente, as defesas do clã foram massacradas, eles não tinham força suficiente para deter, né, um inimigo tão poderoso, um ataque assim tão inesperado. Estava tudo aparentemente perdido, né? O clã Caranguejo havia já sido, digamos, derrotado. Ele fugiu, né, para terras mais acima, as terras do clã Hiruma, mas mesmo assim, mesmo após tentar tentar reunir novamente suas tropas e fazer um último ataque, ele não conseguiu debelar o imenso exército que vinha seguindo o Mandíbula. Se não fosse, né, o aparecimento de uma jovem Shugenja, para quem se lembra dos nossos encontros anteriores, Shugenja são feiticeiros, né? Então, essa jovem feiticeira chamada Kuni Ozaku, ela invocou um poder notável, né, de si mesma, usando sua própria energia vital. Ela transformou um rio que estava no momento entre o exército das Terras Sombrias e o restante das terras do clã da família Hiruma, né, do clã Caranguejo. Ela transformou esse rio em uma imensa muralha de água, tá? Tão grande que os exércitos das Terras Sombrias não conseguiram atravessar. O poder da magia de Ozaku deteve, né, os exércitos das Terras Sombrias por 73 dias. E o clã Caranguejo fez muito bom uso desse tempo, né? Ele usou magia, força bruta, recursos tecnológicos para erguer uma muralha gigantesca que ficou conhecida como a Grande Muralha do Carpinteiro, né? Outros clãs ajudaram, né, enviando pessoas para trabalhar, enviando suplementos, recursos, mas na realidade foi o Caranguejo quem realmente construiu, né, com grande esforço, a muralha do Carpinteiro. A Ozaku, ela usou assim uma quantidade de energia vital tão grande para poder conter, né, os exércitos do Mandíbula por mais tempo que ela pudesse, que ela acabou drenando toda a sua força vital e acabou morrendo. Quando a Shugenja morre, a muralha de água, né, que estava impedindo os demônios de atravessarem, ela deixa de existir e o exército das Terras Sombrias ruma em direção ao centro do coração das terras do clã Caranguejo, mas aí ele bate de encontro com a imensa muralha do Carpinteiro e ele é detido, né? O Caranguejo, ele luta, né, bravamente, consegue dizimar, consegue matar o Mandíbula, forçar o seu exército totalmente destroçado a regressar para o sul. No entanto, né, apesar de vencer a batalha contra o exército do Mandíbula, o clã Caranguejo ele pagou um preço muito alto, né? As terras das províncias de Kuni, né, que era uma das famílias do clã, elas foram maculadas, né? Ficaram impossível se viver nelas, né? Elas foram simplesmente reduzidas a um imenso deserto de cinza sem vida. Já as terras do clã Hiruma, né, parte dela, a grande maioria, ficaram completamente perdidas, porque elas ficaram do lado errado da recém-construída muralha do Carpinteiro, né? Então, ficavam fora da proteção da muralha e foram dominadas por criaturas, né, da Terra Sombria. O clã Caranguejo, ele trabalhou, né, assim, digamos, na fortificação da muralha, construindo uma muralha mais alta, mais poderosa, que cercasse, né, uma quantidade maior de terras. Eles tinham o objetivo de proteger toda a fronteira, né, fazer a muralha cercar toda a fronteira existente entre Rokugan e as Terras Sombrias. Isso porque eles tanto ficaram, né, eles tanto
tiveram com esse confronto com Mandíbula, assim, uma raiva muito grande das Terras Sombrias, né? Como também um temor, né? Um respeito pelo poderio dos demônios que viviam naquele local. Então, eles não queriam jamais correr o risco daquilo acontecer novamente. Depois de concluída a segunda muralha do Carpinteiro, né, que era muito maior e muito mais imponente, passou a ser chamada de Muralha Caiú. Né? A Muralha Caiú, ela se tornou eficaz na contenção da ameaça das Terras Sombrias, né? Os outros clãs, que eles não tinham sofrido diretamente, né, o mesmo trauma que o clã dos Caranguejos, eles passaram a acreditar que Rokugan estava protegida, que acontecesse o que acontecesse, as Terras Sombrias jamais seriam capazes, né, de vencer o poderoso caranguejo. Então, elas sempre seriam contidas pelo poderoso caranguejo e a sua incrível muralha. Décadas após o ataque do Mandíbula, a gente vê surgir no horizonte de Rokugan um novo conflito. Se tratava do retorno do Orador de Sangue. Para quem não se lembra, o Orador de Sangue era aquele filho, né, de um imperador de Rokugan, que ele havia entrado em contato com o Marro, que é a magia de sangue, né? Ele tinha chegado ao ponto de se tornar um dos maiores feiticeiros de sangue do Império, tinha inclusive aprendido a magia Gaijin, de tirar o próprio coração fora e assim se tornar imortal, e ele havia criado uma seita chamada Seita dos Oradores de Sangue, e usando o poder dele, ele ressuscitou os grandes heróis, né, do Império, transformou eles em zumbi, fez eles lutarem contra os samurais de Rokugan, né, numa guerra terrível, né, que terminou com a prisão de Lukiban, a destruição da Ordem dos Oradores de Sangue. Como Lukiban ele era imortal e ele não podia ser morto, né? Os feiticeiros, os Shugenjas do Império, acabaram por prender ele dentro de uma tumba, fizeram uma magia onde ele ficaria retido, ficaria preso dentro dessa tumba. Mas como vocês lembram muito bem, um dos aprendizes do Lukiban acabou descobrindo uma magia que permitia transferir o espírito de uma pessoa para outra, e assim ele conseguiu libertar o mestre dele da tumba, né? Da tumba amaldiçoada. Lukiban, quando se tornou livre, ele preferiu ficar escondido, porque ele não era bobo nem nada, ele tinha visto que o poder dele tinha sido praticamente destroçado pelo Império, os oradores de sangue tinham sido espalhados, né? Então ele foi aos poucos, ficou escondido e foi aos poucos reconstruindo, reerguendo a sua seita, atraindo novamente os seus seguidores. E aí, durante esse período, ele foi trocando de corpos, né? E os corpos que ele arranjava não eram muito adequados, eram sempre pessoas muito fracas, né? Que não era como o corpo original dele. Então, ele acabou decidindo transferir o espírito dele para o corpo de um monge tatuado do clã Dragão. Ora, os monges tatuados do clã Dragão, eles eram extremamente poderosos, assim, né? Tinha uma mente muito forte, né? Então, quando o Lukiban tentou tomar o corpo desse monge, ele acabou percebendo o que estava acontecendo, e aí ele denunciou a fuga de Lukiban, né? Os clãs maiores, eles lembravam do terror que havia sido a primeira guerra contra Lukiban e os Oradores de Sangue. Então, todos eles deixaram as suas desavenças de lado e se reuniram tropas para poder enfrentar Lukiban e os seus seguidores. Foi uma batalha terrível, uma batalha de 7 dias, afinal da qual os clãs destruíram totalmente o exército morto-vivo de Lukiban. É claro que esse exército morto-vivo foi muito reduzido em comparação com o primeiro. Isso graças à ordem do imperador, né, de que as pessoas parassem de ser enterradas e começassem a ser cremadas. Esse edito ele tinha saído na época onde houve o primeiro combate contra Lukigan.
Como foi que fizeram para deter Luqban dessa vez, né? O mesmo monge que ele tinha tentado se apoderar do corpo dele, ele foi quem acabou se sacrificando para poder derrotar o vilão. Ele usou uma tatuagem, né, selamento no próprio corpo dele, então ele atraiu o feiticeiro para o corpo dele e selou o feiticeiro dentro do próprio corpo. Em seguida, ele entrou na tumba, né, de Luqban, a tumba que tinha sido preparada para conter o poder de Luqban, e acabou se sacrificando. Os Shugenja, os feiticeiros do Império, trabalharam em um grande ritual para prender a alma do orador de sangue na própria pedra que compunha a prisão, né? E dessa forma, Rokugan pôde respirar novamente aliviado, porque o imperador, né? O orador de sangue, o líder dos oradores de sangue, estava novamente contido, estava novamente preso. Mas ficaria para sempre um lembrete na memória de Rokugan de que aquele inimigo não havia sido de todo eliminado, ele ainda existia, então todo um cuidado ainda devia ser tomado em direção àquele inimigo tão poderoso que sempre encontrava uma maneira de retornar, apesar, né, de todos os esforços feitos pelos clãs maiores para poder conter. De 801 a 900 do calendário Izawa tem início o 9º século do Império Rokugan, um século que ficou bastante conhecido por conta do retorno do unicórnio. Vocês devem lembrar, lá no primeiro vídeo, que quando houve a guerra entre os Kamis, né, e o exército do Jigoku, liderado por Funleng, o Kami Negro, e que os Kamis conseguiram vencer por intervenção dos trovões, né, e tudo. Shinjo era o Kami criador do clã Kinrin. Ela resolveu partir, né, para explorar os mundos ao redor de Rokugan, porque ela queria catalogar, ela queria conhecer os inimigos, né, que poderiam futuramente ameaçar o Império. Isso foi lá no século I. Agora, em pleno século IX, né, as fronteiras internas de Rokugan, elas são abaladas pela chegada, né, de um clã de guerreiros, tá certo? Conhecido como os unicórnios, né? Eles aparentemente não tinham conhecimento das terras sombrias, pois vieram pelo sul, invadindo as terras do clã Caranguejo. Houve uma guerra entre eles e os clãs Caranguejo, inicialmente, né? Ninguém fazia ideia, mas se tratava exatamente dos descendentes do clã que havia partido com o Shinjo, né? E que agora, em vez de se chamarem clã Kinri, haviam adotado o nome de clã Unicórnio. O clã Unicórnio, né, ele chega, se depara com o clã Caranguejo, que está tentando proteger as suas fronteiras, mas eles conseguem ultrapassar as fortificações e conseguem adentrar o Império, tão grande assim, a obstinação e o poder dele. Eles travam várias batalhas também com outros clãs maiores, como, por exemplo, o Escorpião e o Leão, até que todos percebem o que está se tratando. Não são invasores, na verdade, são os seus irmãos e irmãs perdidos, né, que finalmente haviam retornado para casa. Feliz com isso, o imperador, ele imediatamente reconhece, né, o retorno do clã Unicórnio. Ele chega inclusive a devolver, né, o controle das províncias originais que antigamente pertenciam ao clã, né? Alguns clãs maiores ficam muito insatisfeitos com isso. Por quê? Porque ao longo desses 9 séculos eles haviam criado todo um equilíbrio de poder, né? Cada um tinha suas terras, né? As manobras políticas, militares já estavam todas determinadas. E essa súbita aparição do clã Unicórnio mudou tudo, né? Alterou várias fronteiras. Teve alguns clãs maiores que perderam terras, né? Perderam influência, como, por exemplo, o clã do Escorpião e o clã Leão. Outra coisa que deixou os Rokuganes muito insatisfeitos era o fato de que os unicórnios pareciam quase gaijin.
né? Eles tinham gaijin, se você viu os vídeos anteriores, você sabe que era o termo, o nome que os Rokuganes usavam para nomear os povos que viviam fora das suas fronteiras, né? Os seres humanos que viviam fora da sua fronteira. A palavra gaijin, Rokugan, significa estrangeiro. Você também deve lembrar que quando, né, a imperatriz Hantei Yogozohaime, que havia derrotado, né, a aliança Gozoku, ela acabou fazendo uma aliança com uma frota de gaijins que vieram comercializar com o Império. Ela foi traída, eles tentaram invadir o Império, roubar os recursos do Império e ainda acabaram assassinando, né, durante o combate, a imperatriz. Depois disso, o filho dela, ele acabou proibindo que houvesse qualquer tipo de comércio, né, com os gaijins, né? A tecnologia deles também era proibida. Com a chegada dos unicórnios, que tinham hábitos, tecnologia, maneiras de ver o mundo muito parecida, né, com as práticas estrangeiras, isso representou um grande problema para os clãs maiores do Império, né? No entanto, os unicórnios, eles queriam paz, eles queriam apenas retornar ao que era deles, ao lá que era deles, eles já haviam cumprido a missão que Shinjo tinha imposto a eles, né, de percorrerem todo o planeta em busca de inimigos, de catalogar os reais inimigos, né, e finalmente eles estavam de volta. Eles lutaram muito para poder se ambientar, para poder serem aceitos pelos outros clãs, mas tiveram sérios problemas, principalmente com os clãs Caranguejo e Garça, né, que nunca os aceitaram completamente. O retorno do clã unicórnio, infelizmente, também gerou um novo inimigo para Rokugan. Este inimigo foi o Daimyo da família Moto Tsumi. Ele liderou suas terras para seu exército para as Terras Sombrias, porque ele acreditava que as Terras Sombrias ainda existiam por incompetência do clã Caranguejo, que não tinha sido capaz de derrotar todos os inimigos. Ele estava tão confiante que adentrou Terras Sombrias adentro com seu imenso exército. E, no entanto, né, esse excesso de confiança custou muito caro para ele, essa arrogância custou muito caro para ele, porque todo o seu exército sucumbiu à mácula das Terras Sombrias, né? E aí se criou uma vasta legião de perdidos, né, que ficou conhecida como os Moto-Negros. Esse pessoal, ele acabou, por épocas e épocas, né, se confrontando contra o Império Rokugan, de vez por outra eles apareciam, e aí eles vinham e atacavam, né, e eram debelados pelo clã dos caranguejos e pelo clã dos unicórnios, que agora o clã dos unicórnios, por ser vizinho dos caranguejos, também acabou se tornando defensor, né, da muralha, né, do carpinteiro. O nono século foi, portanto, uma época de vastas mudanças, né, e conflitos culturais, né, em todas as cortes, né, de Rokugan. Já o 10º século, que vai de 901 até 1000 no calendário Izawa, ela foi uma época de relativa paz, né? Os Rokuganes, eles continuaram tentando se ajustar à chegada do clã unicórnio, mas ninguém queria uma guerra aberta, ninguém queria conflitos. Então, as lutas, né, elas foram mais no campo político, tá? Então, a gente pode considerar o 10º século como o exemplo perfeito do Império Normal, quando as pessoas, elas podiam viver sem grandes aventuras épicas, sem grandes eventos, né, apenas preocupados com sua própria sobrevivência. Chegamos, então, ao 11º século, que vai do ano 1001 até o ano 1100 do calendário Izawa. Rokugan, né, ele continuava a prosperar, não havia ameaças externas às suas fronteiras durante esse século, apenas problemas internos, né, entre os clãs, que era tudo resolvido politicamente. Ia tudo bem até que houve um confronto, um conflito entre dois clãs menores, o clã da Lebre e o clã da Raposa. Eles estavam disputando por causa de território, né? A situação entre eles piorou muito quando diplomatas do clã Raposa foram assassinados durante as negociações. O envolvimento do clã Garça, né, finalmente acalmou os ânimos e evitou uma guerra aberta. Foi também durante o 1º século que a escuridão enganosa, né,
aquele resto da escuridão que havia criado o nada lá no início, que foi encontrada pelo deus Lua, o Otangu, que se negou a nomear ela, deixou ela livre, né? Depois ela foi lá, contaminou o Funleng, né? Criou o Jigoku, enfim, a escuridão enganosa, ela começou a fazer manobras secretas contra o Império, né? Ela se aproveitou da fundação, que começou com a corrupção de Chozuru, que ela era uma aprendiz, né, de Bayushi, o Kami que criou o clã do Escorpião, né? Ela era também a Trovão do clã Escorpião, se você se lembra do que eu falei nos vídeos anteriores. Os Trovões foram os 7 guerreiros, cada um era de um clã, né? E eles foram enviados para lutar contra Funleng dentro do coração do Jigoku, e lá eles aprisionaram Funleng usando o poder dos pergaminhos negros, né? E somente o Trovão do clã Escorpião conseguiu sobreviver, né? Os outros todos morreram, né? E ele sobreviveu e voltou para Rokugan, né? Trazendo consigo os pergaminhos negros. Aí o estranho poder da escuridão, ele foi crescendo lentamente, né? Todo esse tempo, desde o século I até agora, no 11º século, né? E ele acabou contaminando uma família, né? Criou uma família de contaminados que passou a ser conhecida como a família Ninube. Poucos eventos, né, ocorreram durante o 1º século. Rokugan não fazia ideia que ela estava se encaminhando para o que poderia ser futuramente conhecido como o 2º dia do trovão. Ela continuou vivendo a sua vida normal, sem nem sequer imaginar que algo terrível estava para acontecer com o Império. O 12º século, que vai de 1101 a 1200 no calendário Isao, é considerado um dos séculos mais tumultuosos na história de Rokugan, e começa com uma gradual escalada de eventos menores que levam às guerras dos clãs e o 2º dia dos trovões. Se você deve ter visto os vídeos anteriores, você deve lembrar que os pergaminhos negros que continham a alma de Funleng, o deus negro, eles haviam sido confiados aos cuidados do clã Escorpião. Isso porque, dentre os 7 trovões que haviam partido para o Jigoku para poder aprisionar Funleng, apenas o trovão dos escorpiões conseguiu retornar com vida. Os pergaminhos negros ficaram então aos cuidados, né, do clã Escorpião, que por 11 séculos os manteve em segurança, né, sem nenhum problema. No entanto, neste século, iriam acontecer situações que iriam fazer com que todos vissem esses pergaminhos serem abertos um a um e o retorno do deus negro Funleng. Né? Iria culminar também com o 2º dia do trovão, onde os descendentes dos 7 primeiros trovões seriam convocados para mais uma vez lutarem contra Funleng. Tudo teve início com o golpe do clã Escorpião. Exatamente o clã que estava responsável pela proteção dos pergaminhos negros. É que o campeão atual do clã Escorpião, o Bayushi Shoju, né? Ele previu, né, o retorno de Funleng. Através de profecias secretas, né, ele previu que o último dos imperadores Hantei arruinaria o império e proclamaria o retorno do deus negro. O coração de Shoju, ele ficou cheio de ódio, né? Ele não queria de forma nenhuma que aquela catástrofe terrível acontecesse. Então ele chegou à seguinte decisão, que a única maneira de impedir o retorno de Funleng era matar o imperador e interromper a dinastia Hantei. Assim, não haveria um último imperador Hantei e o Kami Negro não seria libertado. Para fazer isso, né, ele e o seu clã resolveram invadir a capital, mataram o imperador e tentaram tomar o controle de Rokugan à força. Pura loucura, né? Este evento é que ficou conhecido como o golpe do clã Escorpião. Os clãs maiores, evidentemente, não foram consultados a esse respeito e se aliaram para derrotar o clã Escorpião. Shoju, ele acabou morrendo, né? Ele acabou sendo
morto por causa do seu erro terrível. Ele conseguiu matar o imperador, mas não o filho do imperador, né? E este acabou assumindo o trono após a falha do golpe, com o título de Hantei 39. Pois bem, Hantei 39 ficou tão chateado com o que tinha acontecido com o pai dele, né, que ele executou vários líderes do clã Escorpião, né, foi a punição pelas ações que eles tinham feito. Ele também baniu formalmente o clã Escorpião de Rokugan, né, tomou as terras, expulsou as pessoas de Rokugan. Esse imperador chegou a ficar tão irritado com o que aconteceu que ele se vingou até da família Kodo. A família Kodo, se você deve lembrar, era a família do clã Leão, que era responsável pela proteção do imperador. Atualmente, quem era responsável era o líder da família Kodo, o Akodo Torture. Pois bem, o Akodo Torture ele havia falhado em proteger o antigo imperador do ataque de Shōju. Para poder punir o Torture pela sua falha terrível, o imperador reservou para ele uma punição que era terrível para um samurai, né? Era algo inimaginável. Ele negou a Torture o direito de fazer seppuku, que era o sacrifício sagrado, tirar sua própria vida, né? E obrigou ele a se tornar um ronin. Um ronin é um samurai sem mestre, sem honra, né? Que vive vagando, né? Um andarilho. Isso foi tão terrível, né, essas medidas tomadas por Hantei 39, que ela acabou gerando várias consequências. Uma das consequências foi que o Yogo Junzo, que passou a ser o Daimyo, líder do clã Escorpião, ou do que sobrou, né, do clã Escorpião, depois que o Bayushi Shōju foi morto, né, ele se encheu de raiva, com o que aconteceu com o clã por conta do golpe, né? Então, para se vingar do Hantei 39, ele resolveu fazer algo muito, né, muito inteligente, muito racional. Ele resolveu abrir o primeiro dos vários pergaminhos negros. O objetivo dele era punir o Império pela derrota de Shōju e pelo que tinha acontecido com o seu querido clã Escorpião. Quando ele abre o primeiro pergaminho, né, se espalha uma mortífera praga que fica conhecida em Rokugan como doença debilitante. Ela é uma espécie de mácula, né? Ela gerou uma mácula tão terrível que acabou transformando o Yogo Junzo em uma espécie de morto-vivo, tá? Totalmente, né? Uma aberração em comparação ao que ele era antes disso. Mas ele ainda estava vivo e somente a doença debilitante, que matou milhões de pessoas em Rokugan, não era para Junzo um castigo suficiente para o que tinha acontecido com o clã Escorpião. Então ele resolveu abrir o segundo pergaminho. Ao abrir o segundo pergaminho, ele fortalece de tal forma o poder de Funleng, que agora, né, tinha consciência no Reino Mortal, e Funleng começa a usar o seu poder para poder falar no ouvido do jovem imperador, sussurrando, né, domínio mental no ouvido de Hantei 39. As coisas não estavam muito boas para Rokugan. Primeiro, a doença debilitante matando milhares de pessoas no Império. E segundo, o imperador enlouquecido ouvindo, né, comandos mentais do Kami Negro. Felizmente, nem todos os pergaminhos negros estavam na mão do clã Escorpião. Quando o Hantei 39 baniu o clã de Rokugan, ele teve, né, evidentemente, a inteligência de recuperar a maior quantidade de pergaminhos negros possível. E ele confiou esses pergaminhos negros a uma ordem conhecida como os Mestres Elementais. Os Mestres Elementais, eles eram líderes do clã Fênix, né? E eles estavam assim assombrados vendo a crescente e mortífera ameaça das Terras Sombrias crescendo em direção a Rokugan. Eles gostavam de, quando lutar,
ter total conhecimento, né, informações completas sobre cada situação. E eles não tinham essa informação a respeito dos poderes da Terra Sombria, já afinal de contas já havia se passado 11 séculos, 1.100 anos que Funleng tinha caminhado sobre a Terra, né? Caminhar, no caso, sobre Rokugan. Então, eles resolveram que eles teriam que conhecer o inimigo. Então, olha só a manobra altamente inteligente que eles fizeram. Eles resolveram abrir os pergaminhos negros. Porque assim eles iam ganhar um conhecimento mais íntimo do seu inimigo. Super inteligente, né? Arrogância, isso sim, muita arrogância, né? Que iria fazer com que eles se arrependessem amargamente muito em breve. Então, eles começaram a abrir cada um dos pergaminhos negros que tinham em seu poder, fortalecendo cada vez mais Funleng, né? E fazendo com que a influência da mácula das terras sombrias caísse sobre Rokugan. Ora, lembra do acordo Toturi? Aquele samurai que era o líder do clã Leão, né, que tinha sido punido por Hantei 39 por ter fracassado em proteger o pai dele, tinha sido obrigado a se tornar um Ronin. Pois bem, a história dele não acaba quando ele se torna Ronin, não. O Kami Togashi, né, que era o último Kami que ainda, né, estava vivo e que ainda vivia em Rokugan, só que ele vivia escondido, né, nas montanhas, ele aparece em público pela primeira vez em 10 séculos, para falar, adivinha com quem? Exatamente, com o acordo Toturi, para dizer para o Toturi que ele deveria, apesar do que o imperador fez com ele deveria continuar servindo ao império, né? Então, ele forneceu ao Toturi recursos do clã Dragão, Toturi reuniu um exército de Ronins, né? Outros samurais que, como ele, né? Não tinham mestre, né? Se reuniu também com samurais do clã Dragão, samurais do unicórnio, né? E criou um exército para proteger o império. Também nessa época, lembra das Nagas, aquelas, né, criaturas pré-históricas, né, que tinham uma mente coletiva e o corpo de metade humana, outra metade serpente, que tinham entrado em sono, né, profundo? Pois bem, elas bichinhas despertaram mais uma vez, né, para ajudar na luta contra o Funleng. Pensa nas meninas aplicadas, né? Então, o imperador, ele adoeceu também, olha, porque, né, parece nessa hora os camis não ajudam, né, os deuses não ajudam, o imperador acabou pegando justamente a doença debilitante, né, e ele não tinha herdeiro aparente. Então, a guerra, ela logo irrompeu, né, entre os clãs maiores, cada um dos líderes dos Dami ou dos clãs maiores querendo se tornar o novo imperador, já que o Hantei 39 não tinha herdeiros. O caranguejo, o clã caranguejo, ele chegou ao cúmulo de realizar uma aliança com as terras sombrias, buscar poder junto aos líderes das terras sombrias para poder tentar conseguir tomar, né, o poder em Rokugan. Pois é, só que eles se arrependeriam amargamente dessa decisão muito em breve, né? O enfraquecido imperador não tinha mais força para resistir ao Funleng, né? Acabou sucumbindo ao domínio do Funleng. E agora dominando completamente o imperador, o Funleng trouxe até o coração de Rokugan criaturas das terras sombrias, né, para se prepararem para o chamado segundo dia do trovão. Assim que os Rokugan finalmente perceberam a verdade, eles se reuniram numa tentativa desesperada de derrotar mais uma vez o Deus Negro. Foi então, né, que Togashi e um misterioso homem que ficou conhecido como Ronin Encapuzado, que se dizia descendente do próprio Shinsei, reuniu um novo grupo de 7 trovões. Cada um desses 7 trovões era descendente espiritual dos 7 heróis originais que haviam aprisionado Funleng no primeiro dia do trovão. Eram eles Hida Yakamo, Doji Roturi, Mirumoto Hitomi, Torturi, Izawa Tadaka, Bayushi Kashiko e Otaku Kamoko. Eles viajaram para a capital, Otozan-Ushi, para encontrar Funleng em combate mortal. Embora Togashi, Doji Roturi e Izawa Tadaka tivessem
morrido, os trovões conseguiram mais uma vez matar Funleng e bani-lo do mundo mortal. Torture, que desferiu o golpe fatal na forma humana do Deus Negro, acabou se tornando o primeiro imperador da dinastia Torture. Nada mal, hein? De Ronin expulso do império, a imperador, a família Akodo estava vingada e mais uma vez Rokugan estava em paz. As primeiras ações de Torture como imperador foi restaurar o clã Escorpião e elevar o clã Louva-a-Deus ao status de clã maior. Era uma recompensa pelo o esforço, né, que esse clã tinha feito lutando em prol do império durante a Guerra dos Clãs. Ele não reformou a família Akodo, isso porque ele não queria que as pessoas pensassem, né, que ele estava utilizando de favoritismo, por ser ele um acordo, né? Outra parte também porque ele tinha vergonha, né, das falhas que ele havia praticado. Então, ele achava que a família Akodo realmente ela não merecia se tornar novamente a líder do clã Leão, né? Nesse tempo também, o Império ele esteve seguro por vários anos, né, antes de uma nova crise surgir. E a nova crise se deu por conta da escuridão enganosa. Depois que ela acumulou poder por séculos e séculos a fio, ela finalmente resolveu atacar o coração do Império. Ela utilizou os seus lacaios para raptarem o imperador e culparem o clã Escorpião pelo crime. De novo os Escorpião, pois é, já tinham uma fama, né? Ficava fácil dizer que tinham sido os danados lá que tinham sequestrado o Torture. Mais uma vez, o clã Escorpião foi banido. Dessa vez, ele foi banido para as Areias Ardentes, né? Eles passaram vários tempos lá lutando, né? Vários anos lutando antes de conseguirem finalmente retornar para Rokugan, porque os Escorpião são os caras, né? O desaparecimento de Torture I gerou outra série de guerras em larga escala, né? Era o tempo todo um clã dizendo que tinha sido outro, um clã acusando o outro, né? A escuridão enganosa, ela aproveitou para aumentar esses conflitos, essas batalhas, foi reacendendo rivalidades, alimentando ódios antigos entre as diferentes facções em cada clã. Até que finalmente ocorreu, né, o resgate do imperador Torture, só que isso pouco ajudou a acabar com as batalhas, já que a escuridão enganosa ela já havia corrompido o Torture, né, havia transformado ele em um mero fantoche do seu poder, né? E as ações dele, quando ele retorna ao poder, elas são muito destrutivas, muito caóticas, ninguém entende o que está acontecendo. Enquanto tudo isso está ocorrendo, em outro lugar no Império, lá perto da muralha, o clã Caranguejo, ele resolve lutar para retomar os territórios Hiruma. Lembra que os territórios Hiruma tinham ficado do lado errado da muralha, né? Agora eles pertenciam às Terras Sombrias? Por bem, o clã Caranguejo, aliado com a Kami Shinjo, né, que havia retornado de seu longo aprisionamento nas Areias Ardentes, né, ela resolve expor e eliminar os colates que estavam infiltrados nas famílias do clã Unicórnio. E aí ela ajuda, né, Otaku Kamoko, o Trovão do Unicórnio, ajuda, né, os Motos Negros, né, a recuperar, né, a família Shinjo, a recuperar as suas terras lá no clã Hirama e o renascimento da família Moto, né, que passa a ser uma família do clã Caranguejo. Questões maiores, que eram meramente internas do Império, também estavam em jogo e ninguém sabia o que fazer. Na verdade, o que as raças humanas não entendiam é que Lorde Lua, o Onatangu, né, o pai dos Kamis, ele tinha grande desprezo pela raça humana. No coração dele, ele odiava a raça humana, porque a raça humana era um legado dos seus próprios filhos, né? Os seus próprios filhos, que ele odiava profundamente, haviam se misturado com os mortais. Então, por odiar tanto os filhos como as suas descendências, Onatangu estava alimentando a escuridão enganosa com seu próprio poder. A Trovão do clã Dragão, Mirumoto Hitomi, se dispôs pessoalmente a enfrentar o deus Lua. Ela desafiou ele
né, usando os vários artefatos perdidos, a ajuda da alma de Togashi, desafiou Notangu para um combate pessoal, né, um combate honrado. E nesse combate, ela utilizando o poder dos artefatos, o poder da alma de Togashi, ela acabou matando, né, o deus Lua e ascendendo ao céu no seu lugar. Isso porque na mitologia de Rokugan, quando alguém derrotava um deus, acabava tomando o seu posto. Lady Sol, a Amaterasu, que era a mãe dos Kamizi e a esposa de Onotangu, ela ficou indignada quando soube que o marido dela tinha sido morto, né? Então ela desceu lá dos paraísos celestiais, onde ela vivia, né? E resolveu se aliar com a escuridão enganosa, aumentar o poder da escuridão enganosa para que essa destruísse os seres humanos. Ela estava evidentemente tomada pela raiva, né? Não tinha noção do que estava fazendo. Quando ela recobra o juízo, né? Ela fica envergonhada das suas ações terríveis, ela resolve praticar o seppuku. O Hida Yamako, que era o trovão do clã caranguejo, foi o sucessor dela durante a cerimônia e acabou ascendendo, né, como Lorde Sol após a morte de Amaterasu. Nesse momento, o Império finalmente tomava consciência da ameaça criada pela escuridão enganosa. Ela se fixou nas profundezas das terras sombrias, no local conhecido como Portal do Esquecimento. Lá havia um artefato de grande poder, pelo meio do qual os antigos espíritos dos mortos podiam retornar ao reino dos vivos. Torture cometeu o seppuku para libertar o trono imperial da influência da escuridão. Era a única forma, ele já estava totalmente dominado pela escuridão. Então, usando um pouco que restou de sobriedade, lucidez, ele acabou praticando o seppuku para poder libertar o império. Após seu sacrifício, os exércitos dos clãs maiores se uniram novamente, marcharam para as terras sombrias. Os reverenciados ancestrais dos clãs maiores, liderados pelo próprio Torture, que havia praticado seppuku, retornaram para o reino dos vivos, utilizando o portal do esquecimento, né? Eles vieram, atravessaram o portal do esquecimento, que ficava nas terras profundas, e voltaram do reino dos mortos para o reino dos vivos, isso para ajudar os exércitos de Rokugan na sua luta, né, contra a escuridão. No momento crítico, os esforços desses inúmeros guerreiros enfraqueceu a escuridão e permitiu que a nova deusa Lua, Hitomi, fizesse o que Onotangu e Amaterasu nunca haviam feito, desse um nome para a escuridão. E ela resolveu chamar a escuridão como uma homenagem ao clã Leão de Akodo, né? De Akodo. O fato da escuridão agora ter um nome limitou o seu poder, né? Também o fato dela ter utilizado o nome Akodo acabou restaurando a família Akodo ao clã Leão. A escuridão enganosa, ela finalmente foi derrotada, né? Reduzida a uma ínfima parcela do seu antigo poder, que o que ficou para trás foi absorvido e utilizado para criar uma criatura que ficou conhecida como dragão celestial, né? O dragão celestial, ele teria que impedir, né, que a escuridão regressasse novamente para o mundo mortal. Então, assim, ele absorveu, né, a escuridão, e nesse processo ele acabou criando outra criatura que ficou conhecida como o Dragão das Sombras. Esse Dragão das Sombras era um ser sinistro que várias vezes ele iria acabar aparecendo para poder ameaçar Rokugan e criar problemas, né, para o Império Esmeralda. Após o conflito da guerra contra a escuridão, a raça Naga, que havia despertado para lutar, né, contra a Funleng, que ainda estava, né, acordada e tinha lutado na guerra contra a escuridão negra, previu que novamente iria vir futuramente um outro desafio tão poderoso quanto aqueles dois, e resolveu ir tirar outra soneca, outro soninho de beleza, que era para quando houvesse, né, o tão esperado desafio que iria acontecer, ela pudesse acordar novamente e aí pudesse lutar a favor do reino dos mortais, né? E com isso a gente chega à Era dos Quatro Ventos.
Os Rokuganes esperavam que a derrota da escuridão enganosa traria um tempo de paz, mas não foi muito bem isso que aconteceu. Lembra dos guerreiros que haviam atravessado o portal do esquecimento, liderados por Torture para poder auxiliar os samurais de Rokugan na luta contra a escuridão? Pois é, depois que a escuridão foi derrotada, eles simplesmente não quiseram arredar o pé do Nijendo, o nome como era chamado o Reino Mortal. Eles queriam ficar e queriam governar. Não entendiam eles que o seu tempo no mundo dos vivos já havia acabado. Entre eles, um que veio foi Hantei 16. Estão lembrados do Hantei 16? O Crisântemo de Aço, o cara que era um tirano, né, que matou a própria mãe e que por isso ele acabou sendo deposto. Pois é, o Crisântemo de Aço, fazendo jus, né, à sua natureza tirânica, ele queria ficar e governar Rokugan. Então ele tentou um golpe contra o Torture, né, que era o atual imperador. A Guerra dos Espíritos, como ficou conhecida, né, pôs os sacerdotes de Rokugan para lutar contra ancestrais que eles reverenciavam em um conflito que durou uma década, imagina aí. Por fim, terminou com uma trégua, né, entre a dinastia Torture e o Crisântemo de Aço, né? Então, os guerreiros do mundo espiritual acabaram retornando para o mundo, para o reino dos espíritos, né? E Torture primeiro, ele continuou reinando sobre Rokugan. Ia tudo bem, tudo em paz, até que Torture primeiro ele foi emboscado e morto por um novo tipo de criatura das terras sombrias, uma criatura chamada de Onizu. Então ele foi atacado por um Onizu e acabou morto. A morte dele provocou um grande problema no Império. Por quê? Porque ele tinha muito filho e ele não tinha definido qual desses filhos ia ser o verdadeiro herdeiro. Então, cada clã foi lá tomando seus partidos, né? Algumas pessoas seguiram Torture Tsudao, que era a filha mais velha, né, de Torture primeiro, acharam que a Tsudao ela deveria ser a imperatriz. Outros optaram por Torture Cesaru, que era filho legítimo mais velho, né? Era mais jovem do que a Tsudao, mas era o homem mais velho. Ele era um Shugenja prodigioso, né? Que dominava 3 elementos dentro de si mesmo. O clã Leão e o clã Unicórnio seguiram a cor do Kaneka, filho mais velho, porém ilegítimo de Torture. Ele tinha nascido de um romance do imperador com uma geisha, né? E por último, alguns resolveram seguir Hantei Nazeru, que era o filho caçula, politicamente adepto, né? Ele, inclusive, adotou o nome de Hantei. Isso fazia parte da trégua entre o Crisântemo de Aço e o Torture primeiro, né? A trégua que encerrou a Guerra dos Espíritos. Muito bem, esses 4 filhos do imperador, eles passaram a ficar conhecidos como os 4 ventos. Houve então uma luta, né, política, né? Os Rokuganes, eles quase perderam a aparição de um novo campeão das Terras Sombrias, um homem chamado Daigotsu, né? Mas só que o Daigotsu não queria passar despercebido, então ele deu um jeito de que todo mundo percebesse que ele estava tentando atacar, né? E ele fez isso como? Ele impetrou um ataque contra a muralha, né? Abalando terrivelmente o clã Caranguejo. Ele invadiu a própria Otozanshi pelo mar, usando os poderes espirituais, né? Ele abriu os portais espirituais, abriu um buraco no meio, que era o Reino da Espera. De lá, ele libertou a alma de Funleng, de uma prisão feita pela Fortuna da Morte, né, a deusa da morte, libertou ele para que ele pudesse invadir os paraísos celestiais. Isso mesmo, o Funleng não tinha como voltar para o reino dos mortais, mas ele tinha como ir para o reino onde viviam os deuses, os paraísos celestiais. E qual era o interesse do Funleng em querer ir para lá? É que os Kamis, quando eles morriam aqui na Terra, por serem deuses e serem imortais, não poderem serem realmente mortos, eles acabavam regressando para o paraíso celestial. Então, o Funleng pretendia ir para lá, destruir os irmãos e irmãs lá e tomar a posição deles no céu.
Os 4 ventos, cientes do perigo que estava acontecendo, resolveram dar uma trégua na luta deles pelo poder em Rokugan e se reuniram e atacaram Doigotsu, né? Que era uma fortaleza nas Terras Sombrias, também conhecida como a Cidade dos Perdidos. Então, Tsudao, Cesaru e Kaneka batalharam contra as seclas de Taijotsu, enquanto Nazeru conseguiu minar o relacionamento de Daigotsu com Funleng. Então, enquanto, né, Daigotsu e Funleng estavam lá naquele relacionamento, o Nazeru chegou no ouvido do Daigotsu e disse, para que tu precisa do Funleng? Tu tem poder suficiente para tu desafiar o Deus Negro, tu pode acabar se tornando. Então, usou a inteligência, a estratégia dele, para fazer o Daigotsu se voltar contra o próprio Funleng, né? Então, essa dúvida que ele semeou, né, no peito lá dele, né, acabou fazendo com que o Funleng e o seu campeão escolhido entrassem em conflito. E aí eles se aproveitaram desse momento de conflito para fazer com que Daigotsu e seus seguidores se retirassem do céu. Tsudao tirou vantagem também desse momento para destruir o corpo físico de Daigotsu ao custo da sua própria vida. Ele sacrificou a própria vida, né? E usou a energia desse sacrifício para poder destruir o corpo físico do Daigotsu. Após a batalha, nem Kaneka, nem Cesaru se sentiram dignos de se sentar no trono. E quem acabou governando foi Nazeru. Lembra que era o filho mais jovem, que pouquíssimos apoiaram ele? Pois é, ele que acabou vencendo e acabou se tornando imperador de Rokugan. E ele adotou o título de Torture III. Isso porque ele declarou que a irmã dele, né, que havia morrido, era ela que havia sido o Torture II, tá? Então, ele fez essa homenagem à sua irmã, né? Tava tudo indo bem, né? Daigotsu tinha morrido, né? Mas antes disso, houve uma preparação, né? Que permitiu ele retornar ao Reino Mortal. Seu poder, né? Foi imediatamente desafiado pelo retorno do temido feiticeiro Lukiba. Pois é, lembra o Orador de Sangue? Retornou de novo. Parece que o cara, assim, não desistia mesmo de infernizar com a vida de Rokugan. Pois bem, Lukiban, ele derrotou Daigotsu e o forçou a sair de seu próprio lar. E o culto dos Oradores de Sangue tomou o controle da Cidade dos Perdidos. Lembra que Daigotsu tinha aberto os portais na Cidade dos Perdidos para poder libertar a alma de Funleng e assim fazer Funleng sair de onde ele estava aprisionado e para os paraísos celestiais? Pois é, quando ele foi expulso de volta para a Cidade dos Perdidos, lá ele se viu cara a cara com Lukiban e os seus oradores. Aí o Lukiban derrotou ele e expulsou ele da Cidade dos Perdidos. Daigotsu viajou até as Areias Ardentes para descobrir o segredo do poder de Lukiban. O Império foi pego de surpresa, né, pelo ataque em larga escala dos Oradores de Sangue, né, que eles derramaram uma chuva de sangue imaculado sobre toda Rokugan. Infelizmente, ao lidar com este inimigo declarado, o imperador descobriu que havia inimigos ocultos dentro das próprias fronteiras do império. Entre eles, Baiu Chatsuki, um dos fundadores originais do Gozoku, que havia retornado a Rokugan pelo Portal do Esquecimento. Caramba! E ressuscitou a antiga conspiração. Vocês estão lembrados do Portal do Esquecimento? Que fez com que todos os guerreiros mortos voltassem para lutar contra a escuridão? Claro que nós vimos que não foram só os guerreiros que atravessaram, né? Os tiranos, como o Crisântemo de Aço. E estamos vendo aqui agora que também alguns vilões, né? Como, por exemplo, o Baiu Chatsuki, que era um dos líderes dos Gozoku. E eles retornaram, né? E ele ressuscitou a antiga conspiração de Gozoku para tentar tomar o poder do Império à força. Por fim, as forças combinadas dos clãs maiores e de Daigotsu encerraram a ameaça de Lukiban. É isso mesmo, eles se aliaram, tiveram que ficar amiguinhos, tá? Os poderes do Daigotsu, né? O Daigotsu, que era a criatura que matou, né? Matou o Torture I, libertou o Funleng, né? Ameaçou as Terras Celestiais. Agora ele havia sido expulso, né? Da Cidade dos Perdidos pelo Lukiban e os Oradores de Sangue. Então ele não teve outra alternativa senão se unir aos clãs maiores de Rokugan
para enfrentar a ameaça de Luqui-Ban, né? Eles encerraram a ameaça de Luqui-Ban de uma vez por toda, pois eles encontraram o coração oculto do feiticeiro, né? Descobriram onde ele havia sido enterrado e finalmente puderam matar. Oh, fico feliz em saber que a gente não vai falar novamente sobre o retorno de Luqui-Ban, porque dessa vez ele realmente foi para as Cucuia. Mas os Gozoku, né, eles continuaram insistindo, persistindo em tentar tomar o poder, né? As forças de Tortura e Terceiro passaram anos tentando desmantelar a corrupção em todas as partes do Império. Enquanto isso, né, Luqui-Ban, que fora destruído, havia sido destruído, né, o descendente de Shinsei, Rosuko, filho do Ronin, encapuzado, ele emergiu do seu ocultamento, ele voltou, né? Rosoku, ele acreditava que se Rokugan deveria enfrentar os desafios desta era, ele precisava reencontrar a iluminação. Ele apresentou ao Império uma série de charadas enigmáticas. Aqueles que resolvessem essas charadas ficariam conhecidos como os Guardiões dos Elementos, liderado pelo Guardião dos Cinco Anéis. Olha aí, ó, até que enfim, né? Por que isso se chama a Lenda dos Cinco Anéis, né? Então, ele acreditava que aqueles que conseguissem vencer o desafio que eles estavam implantando, eles iriam ser os Guardiões dos Elementos, né? E esses Guardiões dos Elementos eram 5 elementos e cada elemento lá era representado por um anel, tá bom? Tragicamente, logo após estes desafios ao Império, Rosoku foi assassinado por um dos sobreviventes dos Oradores de Sangue. O cara não queria que tanto poder, né, acabasse chegando na mão das pessoas do Império. Então, ele foi lá e matou o Rosoku, né? Só que o surgimento do Rosoku e dos Guardiões provocou uma onda de iluminação e fervor religioso pelo Império. As pessoas sabiam agora que aquele conhecimento existia, elas estavam sedentas daquele conhecimento, o que foi uma grande surpresa para o imperador Torture III. Nazeru, né, que era o Torture III, o nome real do Torture III, ele sempre foi um homem muito racional, tá? Então, ele não acreditava nesse negócio de iluminação, esse negócio de deuses, fé, essa coisa, ele achava que isso era baboseira. Ele, então, vagou pela chamada Terra Incógnita, ele vagou pela Terra Incógnita, né? A chamada Terra Sombria, tentando entender esse conceito de iluminação, né? Ele viajou ao coração das terras sombrias até a tumba dos 7 trovão. Ele localizou o local de repouso dos 7 heróis originais e se sacrificou para que os heróis do Império pudessem retornar com a sabedoria necessária para proteger o Império, né? Das ameaças futuras. Olha que coisa interessante. Ele foi lá, se sacrificou, esperando que com isso, né, os 7 heróis eles pudessem ensinar tudo aquilo que as pessoas do Império precisavam para poder sobreviver. E olha que é porque o cara não tinha fé, né? Imagine se ele tivesse. Com isso, ele dá início ao que ficou conhecido em Rokugan como a corrida pelo trono. Isso porque, com a sua morte, né, começou outra luta pelo poder no Império, né? Ele não tinha descendente, e o poder mágico, né, de Cesaru fez cair, né, um despenhadeiro da loucura, levando ele à morte, certo? O Chagatai, o clã do unicórnio, tentou tomar o trono do Império pela força bruta, em uma tentativa de unificar o Império sob um forte governante. Kaneka também morreu na Batalha de Toshirambo, lutando contra seu velho amigo Chagatai. Chagatai foi, por fim, mal sucedido em sua tentativa. Guerras irromperam em todos os locais, eram cortesões, samurais, daimyo, tudo lutando um contra o outro para poder pôr as mãos, né, no Império de Rokugan. Até que os deuses lá no paraíso celestial se irritaram com tanta briga, tanta confusão e resolveram intervir. Então, eles não queriam mais tolerar, né, a influência da humanidade nos reinos espirituais, não queriam mais dar chance para os seres humanos irem lá passear e atrapalhar a vida deles. Então, o recém-criado dragão de Jade
desafiou o Lorde Sol, que era a Hida Yamako, em combate pessoal e venceu. Ao vencer, ele se tornou o novo Sol. E o gêmeo dele, né, o gêmeo de Jade, o dragão de Obsidian, derrotou a Hitomi e acabou se tornando a nova Lua. Com os deuses restaurados ao governo do céu, era tempo de restaurar também o equilíbrio no mundo dos mortais. O novo céu e a nova lua decretaram, então, que era necessário que houvesse um novo torneio, que esse torneio ele deveria acontecer no mesmo lugar onde Antei havia conquistado o trono 12 séculos atrás. Os céus julgariam os samurais dignos de liderar uma nova dinastia no trono imperial, né? Então seria uma nova dinastia real, com o apoio do divino. Por fim, Kitsuki Ueko, a daimyo da família Kitsuki, foi proclamada imperatriz Ieko I, e a guerra, a corrida pelo trono, teve fim e Rokugan pôde, então, iniciar um período de paz. E é aqui, meu jovem jogador, que inicia-se a sua campanha. Você poderá ou narrar em alguma parte dessa imensa história que eu acabei de contar, ou criar novas histórias para esse império incrível. Espero que você tenha gostado desse último vídeo falando a respeito da história de Rokugan, uma história muito legal, muito interessante. Saiba que você pode narrar em Rokugan ou pode apenas pegar pequenas partes dessa história, fazer uma pequena modificação, uma pequena adaptação e colocar no seu próprio cenário de samurais. Eu agradeço quem ficou aqui comigo até o final. Nos nossos próximos encontros, nós vamos continuar falando sobre Rokugan, mas nós vamos falar sobre a estrutura do império, vamos falar sobre a geografia, a política, a sociedade, enfim, não mais sobre a história de Rokugan. No mais é isso, por favor, curtam, compartilhem, coloquem aí embaixo. Se eu tiver esquecido de falar algo importante sobre a história de Rokugan, bota aí embaixo para a gente poder compartilhar e ficar sabendo. Se é a sua primeira vez aqui, não deixa de se inscrever, tá? De compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para que você possa receber os outros vídeos, né, dessa coletânea de estudo a respeito do Império Esmeralda. No mais é isso, fica com Deus, muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau!